Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Carga máxima dessa disciplina que é um xodó. Sociologia, o estudo da sociedade, a ciência da sociedade. Iremos focar no tema movimentos sociais, tema muito bom para abordar. E aqui eu vou buscar, eu vou aqui tentar desenvolver aqui uma leitura antropológica, sociológica e objetiva daquilo que vai cair na sua prova e você vai gabaritar. Então vamos lá, começando com a questão 1, Banca IBFC, PM Paraíba 2014. Professor, faça aquele resumão tão bacana sobre conceitos de movimentos sociais. Aqui eu vou fazer uma síntese dos principais autores, especialistas em movimentos sociais. Então, aqui, olha, eu vou colocar um dos primeiros conceitos, conceito de movimento social. Há diversos conceitos e ao longo da resolução dessas dezenas de questões, eu vou aqui, diluindo, distribuindo esses conceitos. Então, o que vem a ser um movimento social? O que vem a ser um movimento social? Esse resumão vai te ajudar bastante. Então, eu posso dizer que um movimento social existe quando um grupo de indivíduos, um grupo de pessoas, na sociologia, quando eu uso o termo, quando eu utilizo o termo indivíduos, tem um caráter mais impessoal. Quando eu utilizo a expressão grupo de pessoas, pessoas têm uma perspectiva, mais afetiva. Então, grupo de pessoas ou grupo de indivíduos. Então, o movimento social existe quando esse grupo de indivíduos, ou grupo de pessoas, esse grupo está envolvido em um esforço organizado. Então, o movimento social é um esforço organizado. Organizado por quem? Por esse grupo de pessoas. Qual o objetivo? Porque esse grupo de pessoas vai se mobilizar, vai realizar um esforço com objetivo, com a proposta. Então, qual seria o objetivo? Você se reúne com outras pessoas a fim de ou lutar para manter o que já tem, daí um grupo social, um movimento social conservador, ou esse grupo de pessoas vai lutar para mudar a sociedade, mudar o que de repente foi colocado na pauta daquele movimento. Então, o movimento social, esse é um conceito interessante, vai te ajudar bastante nas provas, porque eu vou definir o movimento social como um grupo de pessoas ou grupo de indivíduos. Daí você tem esse esforço organizado, porque ao comparar o movimento social com um motim, o movimento social com uma rebelião, vamos perceber que o movimento social tem esse esforço organizado, tem uma liderança, ou mais de uma liderança, tem um propósito, tem uma totalidade, tem regras, para que aquele movimento se organize. Então, o movimento social ele vai ter objetivo ou objetivos. Se ele, de repente, vai lançar uma proposta para manter o que já existe na sociedade, podemos definir, então, eu defini-lo, esse grupo, ou esse movimento, como um movimento conservador, em busca de mudanças. Pode ter um caráter reformista, então seria um movimento reformista, beleza? Então, movimento social existe quando um grupo de pessoas, esse grupo envolvido aí, num esforço organizado, seja para mudar, seja para manter alguns elementos da sociedade. Eu também posso aqui lembrar que o movimento social é uma coletividade. Ah, professor, o movimento tem a ver com coletivo.
com grupo, isso. Então, são palavrinhas que vocês podem encontrar. Então, o movimento social é uma coletividade e tem um caráter contínuo. Eis a diferença, de repente, para uma manifestação. Você está na rua, insatisfeito ali, né, com o transporte público, com a segurança pública, aí você vai pegar uma faixa, vai pegar lá, fazer ali, né, um cartaz, vai se manifestar, depois vai para casa, mas não tem continuidade de repente. O movimento social, ele tem continuidade. Por exemplo, movimento social MST, Movimento Sem Terra. Perceba que o Movimento Sem Terra é uma ação coletiva, há um esforço organizado com o objetivo de mudar. A mudança aqui é a busca da reforma agrária. Então, o movimento social é uma coletividade agindo com certa continuidade, cujo objetivo é o quê? Promover algum tipo de mudança. No caso, o objetivo do MST é realizar a reforma agrária, melhorar a distribuição de terras, e, claro, nesse grupo que faz parte aí do movimento, pode resistir a alguma mudança, daí aquele movimento conservador, ou buscar mudanças, daí o movimento de reforma, como é o MST. Então, movimento social, também a gente pode dizer que seria uma agitação concentrada, uma ação concentrada, com algum grau aí, né, de continuidade, esse movimento, de que um grupo, né, de repente o grupo de religiosos, o grupo de políticos, um grupo de intelectuais. Esse grupo, né, vai agir de maneira organizada, de maneira plena ou vagamente, né? Esse grupo vai agir de modo organizado. Esse grupo tem unidade, não unidade em relação ao pensamento único, aquela perspectiva homogênea, mas em relação ao propósito. O que esse grupo, né, busca alcançar. E aí, claro, né, o objetivo é lutar, esse esforço coletivo, justamente, ele existe para que tal propósito, tal objetivo possa ser alcançado. Então, você pode anotar esse resumão, em linhas gerais, o movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo o quê? Alcançar mudanças sociais por meio do embate político, dentro de uma determinada sociedade, através de protestos ou através de ações, né, pacíficas, negociações. Então, esse conceito de movimento social, né, a gente pode definir, então, como essa ação coletiva de um grupo organizado que tem um objetivo de alcançar mudanças sociais. Então, aí, né, faz parte dos movimentos sociais, destacando aí também as ONGs, né? E aqui já posso citar, né, os tipos de movimentos sociais, podendo ser reformista, conservador, reacionário. Ao destacar os movimentos sociais, vamos lembrar aí também, né, aqueles movimentos que buscam um maior reconhecimento, como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento estudantil, destacar também o movimento LGBTQIA+, movimentos indígenas. Então, com essa rápida introdução, eu tenho certeza que você agora tem mais tranquilidade de responder as questões sobre movimentos sociais. Então, assinale a alternativa que indica corretamente o nome de um importante líder. Veja, uma das características do movimento social é o quê? Movimento social, ele sendo organizado, ele tem o quê? Ele tem uma pauta. Ou seja, o que vai servir de inspiração, de estímulo para a luta. Ele também tem uma ideologia, ou seja, vai seguir valores, vai seguir um plano, um projeto político, esse movimento social que também possui uma liderança. Então, assinala a alternativa que indica corretamente o nome de um importante líder e personagem do movimento social pela reforma agrária. Fala em reforma agrária, principal movimento social pela reforma agrária no Brasil, MST. Então, destacar essa luta que vem desde a década de 80, que começou no Rio Grande do Sul, e, claro, né,
esse embate que já existia em relação à terra no Brasil, década de 50, as ligas camponesas, mas é interessante que a prova da PM Paraíba, né, traz aqui essa perspectiva interessante sobre esse movimento, né, que luta para a implantação da reforma agrária no Brasil, que, ao contrário aí, né, do que muitos pensam, não é uma luta, né, de pessoas por terra para si mesmas, mas para que a reforma agrária possa acontecer de modo efetivo, de modo mais eficiente, né? Então, aí destacar o MST nessa luta pela reforma agrária. Então, vamos lá. Ele foi preso várias vezes e que recentemente divulgou a criação da Frente Nacional de Luta, olha, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, né? Aqui a FNL. Foi uma surpresa essa questão em 2014, né? Destacando aí José Rainha, que em 2023, né? O líder da FNL, ele participou aí, né? Da CPI do MST, e aí você pode até trabalhar aí, né? Pesquisar, foi destaque na imprensa, né? Em agosto de 2023, o líder da FNL, a Frente Nacional de Luta, né? Campo e Cidade. Então, aqui, olha a letra B, José Rainha Júnior. Professor, o senhor trouxe diversos conceitos, mas a questão falou sobre liderança, mas que é uma das características justamente do movimento social. Então, aqui, questão 1, letra B. Questão 1, letra B. Vamos agora para a questão 2. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu só colocar aqui a ordem, né? Aqui na nossa ordem, ok? Aqui, né? Criação da frente. Então, aqui José Rainha, né? José Rainha. Ok, aqui, né? De boa. Deixa eu só pegar aqui para vocês, está tudo certinho aqui, o som está saindo direitinho, né? Lembrando que a FNL, né, surgiu, né, em 2014, né? 2014 aí, o mais conhecido Zé Rainha, né, participou aí da criação da FNL, né? Também foi líder do MST, afastado aí por divergências, né, com a cúpula da entidade. Em 2014 criou aí, né, a Frente Nacional de Lutas no Campo e Cidade, né? Então aí você tem essa alternativa, né? A letra B de bola, né? Vamos aí para a questão 2. Em seu conjunto, os diversos movimentos sociais pretendem evidenciar contradições presentes na sociedade brasileira. Afinal, de acordo com especialistas, o movimento social, ele surge como uma oposição ao que existe. Ou seja, se tem um governo no poder, aquele movimento vai se manifestar para propor mudanças. Pode ter um movimento apoiando o governo? Pode, mas geralmente esse movimento surge como oposição. Então, mesmo assim, pode-se perceber uma abordagem temática em cada um deles. Essa abordagem temática que eu chamo de pauta. Cada movimento social possui uma pauta. Então, é destacar justamente isso. Nesse contexto, assinala a alternativa correta sobre o significado. Olha que questão bacana demais, porque na questão anterior tratei da questão da reforma agrária e aqui destacar sobre moradia, que é um direito constitucional. Então, é destacar o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Então, aí destacar esse movimento que temos que lembrar aqui a vocês da principal liderança, né? Uma referência hoje nacional, que é justamente Guilherme Boulos, né? Então, aí a letra correta, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que seria o MST, né? Então, não é a letra A. Movimento dos Trabalhadores Sem Transporte, não. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Então, aqui letra C. Movimento dos Trabalhadores Sem Trabalho, não, né? Então, aqui só ficava
só fica, né, a letra C de casa, né, falando sobre o movimento dos trabalhadores sem teto. Ou seja, é um movimento que busca o quê, pessoal? Busca uma reforma urbana, que busca aí, né, a garantia, o direito, né, à moradia, advoga, né, principalmente pelo direito à moradia, pela reforma urbana, pela diminuição da desigualdade. Então, inicialmente, esse movimento organizado, né, ou esse grupo, né, essa ação coletiva organizada era um dos setores urbanos, né, do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Mas aí você tem essa busca de identidade, que é uma das características também do movimento, essa busca de identidade. Então, a fundação desse movimento, 1997, destacando aí, né, a organização através de Guilherme Boulos, o propósito, a pauta principal, direito à moradia e reforma urbana. É interessante quando eu citei aqui, né, eu coloquei um movimento oposição, eu vou lembrar de um sociólogo chamado Alan Turan. Alan Turan, ele vai falar sobre o movimento como oposição, movimento como identidade, movimento como totalidade. E também o próprio Alan Turan vai dizer que a ação conflitante de agentes das classes sociais lutando pelo controle do sistema da ação histórica. No caso aqui, a luta, né, para melhorar a questão da moradia, uma questão bem interessante. Veja que a questão do concurso 2014, a primeira trata da reforma agrária, a segunda trata da reforma urbana, a questão da moradia, uma questão bem interessante, elogiável então, né, esse formato. Então, agora vamos para a questão 3. Na noite de setembro de 1977, homens da tropa, de choque e agentes do Departamento de Ordem Política e Social DOPS realizaram uma operação em que foram presos centenas de estudantes. É comum os estudantes participarem de manifestações, principalmente nesse período, né, do Brasil entre 64 e 1985. Professor, o movimento estudantil, ele é radical, ele busca uma mudança estrutural. Geralmente o movimento estudantil, ele tem um caráter reformista na perspectiva do hoje. Se de repente aqui, no contexto da ditadura, o movimento vai pregar uma mudança abrupta, radical, estrutural, aí eu posso classificar como movimento revolucionário. Hoje, o caráter dos movimentos estudantis no Brasil é um caráter mais reformista, claro que pode ter um movimento com caráter mais radical. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da instituição de ensino. Olha, essa questão aqui foi detalhista, né? Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da instituição de ensino superior em que ocorreu a citada operação. Olha só o que a banca fez, né? Então, a banca colocou uma questão de algo pontual, de uma ação do DOPS em uma determinada universidade. Esse modelo de questão eu não gosto. Não gosto desse modelo de questão, porque aqui você vai praticamente, né, pegar pelo apelo. Pegar pelo apelo, né? Mas tudo bem. Caiu assim na prova, vamos lá, né? Seria a Universidade Gama Filho. Olha o que aconteceu, pessoal. A banca, ela foi bastante detalhista, né? Foi bastante detalhista e aí solicitou aí, né, esse acontecimento, né, em relação a, ao período militar. Então, seria a Universidade de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica, Pontifícia, aí você encontra, né, chamada PUC, né, a PUC, e a alternativa D, falando sobre a Universidade Presbiteriana Marquense. É um tipo de questão que eu sou sincero, seria mais interessante a banca optar em buscar aqui, né, trabalhar com o movimento social ao longo da história,
ou tratar de um movimento social mais voltado para a realidade aqui no Nordeste, porém, a banca fez essa opção, né? Um caráter mais apelativo de algo pontual que marca a história brasileira. Claro que a gente deve destacar nesse período, além dos movimentos estudantis, outros movimentos que marcaram essa época, né? Mas aqui, pessoal, a letra correta é a PUC, né? PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Então, aqui a letra correta, você marca aí a letra C de casa, né? Então, aqui nessa viagem, né, que estamos fazendo sobre os movimentos sociais. Espero que você tenha gostado. Nosso objetivo é te dar segurança. Vamos responder muitas questões, sim, mas também com o propósito de mastigar uma a uma para te dar a tranquilidade suficiente sobre esse tema que não é tão rotineiro para você, concurseiro, para você, concurseira, né? Você gosta mais daquele direito ou daquele raciocínio lógico, mas aí sociologia, como eu falei, é uma disciplina que eu gosto bastante e importante, né, para ter essa visão de conjunto. A sociologia é a ciência da sociedade, analisar a coletividade, as múltiplas e complexas relações sociais. Você, como futuro servidor público, você, claro, né, vai ter que ter essa noção, vai ter que ter essa tranquilidade, né, em desenvolver no dia a dia, né, respeitando aí os princípios da administração e tendo a noção também de relações pessoais, relações sociais, beleza? Então, aqui, meu povo, já respondemos 3 questões. Vamos lá, que tem muito mais. A questão 1, letra B. A questão 2, letra C. A questão 3, letra C. Vamos agora para a questão 4. Movimentos sociais ao longo da história. Muito importante, viu? Movimentos sociais ao longo da história. Claro que, a rigor, eu posso trazer distinção entre um movimento, de uma revolta, de um motim, só que aqui vamos trabalhar com a visão genérica. Pelo que eu vi, a Banca BFC, ela vai na visão genérica de movimentos sociais. A rigor, tem uma diferença entre um movimento e uma revolta, um movimento e uma inconfidência, um movimento e uma manifestação, dada a permanência ou a continuidade desse movimento. Veja, o MST surgiu na década de 80, permanece ainda em luta, diferente de uma manifestação que durou ali poucas horas. Mas tudo bem, ao longo da história, é comum a gente fazer distinção entre os movimentos que buscaram a independência do Brasil, eis aí o termo, movimentos emancipacionistas, ou movimentos que, de repente, diante de uma situação econômica, política local, vai ter ali, né, uma manifestação ou uma revolta. Eis aí a expressão de revoltas nativistas, beleza? Então, aqui destacando esses movimentos sociais ao longo da história do Brasil. Quais foram os principais movimentos que buscaram a independência, que lutaram ou que almejavam, tinham um propósito de romper laços Brasil-Portugal, tornar o Brasil independente? Então, aqui eu vou colocar os principais. São 3, na verdade, né? Um deles, a Paraíba participa. A Inconfidência Mineira, Minas Gerais, que fracassou. A Revolução Pernambucana ou Paraibana de 1817, dada a participação da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Destacar também a Conjuração Baiana, né? 1798, ou você tem ali, né, a Revolta dos Alfaiates ou a Revolta de Búzios. Então, vamos lá. O contexto. As revoltas nativistas. Eu posso citar a Revolta de Beckman, que não buscava independência. Veja, emancipacionistas, aquele movimento social que busca romper laços com Portugal, tornar o Brasil independente. Nativistas, entraves locais, como Revolta de Beckman, questão da falta da mão de obra, esse impasse, né, de fazendeiros, latifundiários com a Igreja Católica, e a Revolta Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica. A Guerra dos Emboabas também é um outro evento nativista
Em Pernambuco, a Guerra dos Mascates também tem um caráter nativista. Então, assinala a alternativa sobre o nome do movimento social. Veja, a rigor, aqui numa perspectiva sociológica, antropológica, você pegar uma revolta, um motim e classificar como movimento, daria um problema. Mas vamos aqui ser pragmático e trazer, né, essa visão que a banca tem uma visão aí geral, global, genérica. Tudo bem. Então, tudo bem, assim, a rigor, técnico não, né? Mas para a prova dava para responder. Assinala a alternativa correta sobre o nome do movimento social que ocorreu em 1720. Acabou. 1720, Vila Rica, atual Ouro Preto, é Revolta Felipe dos Santos. Ou Revolta de Vila Rica. Letra A. A Inconfidência Mineira, 1789, Minas Gerais, com caráter emancipacionista. Guerra dos Farrapos, aqui já é num período, pessoal, regencial, pegando o segundo reinado. A Balaiada também. Você tem aqui Balaiada no Maranhão, né, 1835. Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul, também no período, né, no período regencial. Então, a balaiada, só corrigindo, né, ocorreu no Maranhão 1838, né? 1838 a 1841. Destacando, deixa eu só, mais uma vez, deixa eu organizar aqui para vocês, calma. Vamos lá. Período colonial. Qual o movimento aconteceu? Quais? Vamos lá. Emancipacionistas. Inconfidência Mineira, beleza? Tá aí na letra C ou na letra B, você já elimina. Não. Aqui a caráter emancipacionista aconteceu em 1789, Minas Gerais. Outro evento emancipacionista no período colonial. Revolta dos Alfaiates, 1798, Bahia. Revolução Pernambucana, 1817. Beleza. Revolta Filipe dos Santos. Aconteceu no período colonial, sim, com caráter nativista. Caráter nativista. Então, ok. Já no período regencial, conturbado período, Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845. Aí vem a Balaiada, essa revolta que eclodiu no Maranhão, na província do Maranhão, entre 1838 e 1841. Então, agora eu organizei temporal aqui, né? Trouxe a perspectiva, a cronologia, né, desses eventos. Além da balaiada, a gente poderia citar também a cabanagem, só que a cabanagem aconteceu no Pará, no período regencial entre 1835 e 1840, beleza? Então, a gente fez esse passeio pela história, trouxe aqui esses principais eventos. Veja uma outra questão da PM Paraíba 2014, movimentos sociais ao longo da história. Assinale a alternativa correta sobre o nome da revolta feita por militares integrantes da classe média classe média e rica na Bahia. Beleza. Na Bahia, vamos lembrar, 1798, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios. Na Bahia, mas agora, no chamado período regencial, aconteceu a Sabinada e teve também a Revolta dos Malês, os escravizados islamizados. Então, aqui, olha, Sabinada, 1837, Revolta dos Malês, 1835. Perceba que a banca está apelando por datas. Ela está apelando por datas. Então, aí você vai lembrar da Sabinada, movimento ou revolta, né, que eclodiu na Bahia, foi liderada, então, né, essa revolta pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, aconteceu em 1837, pegando aí 37 para 38, né? Já a revolta dos Malês também aconteceu na Bahia, só que em 1835, né? A revolta dos Malês, aí você tem, né,
essa manifestação de escravizados que essa manifestação vai enfrentar aí o império. A rigor, pessoal, mais uma vez, há uma diferença entre manifestação, de movimento, revolta, só que a Bank BFC, ela é genérica, ela não se preocupa em detalhar, né? Ao longo das aulas, vou tentar pegar uma questão e mostrar a distinção técnica de um motim, de um movimento, mas a Bank BFC, ela vai no geral, beleza? Então, em 7 de novembro de 1837, os revoltosos, veja, aqui você já matava a questão, já gabaritava, ao falar de classe média e rica. Revolta dos malês, escravizados. Então, aqui você já gabaritava. Só fica Sabinada, letra B, né? Entre 1837 e 1838. Os revoltosos tomaram poder em Salvador, decretaram a República Baiense. Cercados pelo exército governista, o movimento resistiu até meados de março de 1838. A repressão foi violenta e milhares foram mortos ou feitos prisioneiros. A cabanagem, período regencial, também, olha, 1835, 1840, mas aconteceu no Pará, então aqui você já eliminava. Conjuração Baiana, conspiração. Veja, a Conjuração Baiana recebe também o nome de Revolta dos Alfaiates, Revolta de Búzios ou Conspiração dos Alfaiates. Conspiração porque ali no grupo, né, alguém chega, vai entregar o plano. E Revolução Praeira, 1848, em Pernambuco. Logo, só fica a letra B. Vamos aí para a questão 6. A expressão novos movimentos sociais, ou seja, hoje, no cenário atual, né, você tem aí a busca por reconhecimento, movimentos, né, que eu citei agora há pouco, tipo movimento negro ou LGBTQIA+. E essa questão trata sobre isso, né? Essa questão vai justamente fazer essa abordagem, que é uma temática favorita. Então, a expressão novos movimentos sociais se refere às modalidades da ação política que emergem a partir dos movimentos de maio de 68, naquela juventude bem efervescente, as quais romperam com o ativismo tradicional e incluíram novos temas na agenda, como feminismo, ambientalismo, movimentos LGBTQIA+. A assinala alternativa identifica corretamente um aspecto desse novo tipo de movimento social. Concentram-se exclusivamente na tomada de controle do aparelho estatal, ou seja, quer chegar ao poder. Não. Pode até ali, né, ter um integrante que vai se candidatar, se tornar um político, mas a pauta é pelo reconhecimento. Então, aí você tem essa a questão 6, né? A letra A, você aí já elimina, né? Já te ajuda aí, né, a quem sabe, né, aumentar a tua chance. Já aumenta a tua chance aí, né? Sobre qual seria a alternativa correta. Vamos lá. Então, a letra A está fora. Expressam uma identidade de classe social, sim, que é justamente uma das características dos movimentos sociais. Essa identidade. Ao pertencer ao grupo, a gente pode já fazer identificação. Se você participa de tal grupo, a sociedade já vai te associar à pauta daquele grupo. Organizando setores específicos da sociedade. Olha, o que há de diferente? É isso que a banca pede. Qual aspecto desses novos movimentos sociais? O que há de novo? O que é de novo nesses movimentos sociais? É isso que a banca cobra. Porque essa questão da identidade é uma marca comum dos movimentos. Integram formas de identificação social diversas, sim, em função de pautas reivindicatórias comuns. Então, aí você tem também essa perspectiva interessante, né, sobre o objetivo dos novos movimentos sociais, com essa estrutura aí horizontal, né, com essa pauta. Então, a questão aqui, né, a correta, questão 6, a alternativa correta, uma questão interessante, tratando aí sobre os novos movimentos sociais, letra C. Ocupam espaços políticos, não necessariamente, né? Atuam de forma verticalizada, no caso seria forma horizontal, né? Ou seja,
busca dessa identidade, integrando pares, pessoas que se reconhecem, né, naquele grupo. Então, aqui você tem letra C, a letra correta. A questão 7, em suas teorias sobre mobilização política, Charles Tilly elaborou a noção de repertório das ações coletivas. O que vem a ser esse repertório? A lista, a pauta que eu falei. Então, o movimento social tem essa pauta para reivindicar melhorias. As opções a seguir exemplificam corretamente o repertório dos movimentos sociais, à exceção de uma. Então, vamos encontrar aqui, né, 4 alternativas com pautas, uma não é. Então, vamos assinalar. Marchas para apresentar uma petição, sim, através de um ato, né, um ato público, a manifestação daquela petição. Assembleias, sim, é comum, assembleias, reuniões, né? Ocupação temporárias de edifícios, pode ser, sim, né? Vamos citar o movimento dos trabalhadores sem teto. Protestos aqui, né? Campanhas eleitorais, não necessariamente, porque aí está pedindo aqui a pauta. Você tem aqui protestos hoje no contexto das redes sociais, né? Também, mas aí campanhas eleitorais, professor, mas determinado grupo pode se envolver com partido, pode se tornar um partido. Sim, mas no geral aqui, nessa perspectiva geral dos movimentos sociais, você tem aqui, né, a alternativa à questão 7, uma questão muito interessante, né, da Fundação Getúlio Vargas, aqui ficaria, então, a letra D. Uma questão boa, tranquila, trazendo uma perspectiva geral. Espera-se que a banca IBFC, né, também busque essa abordagem, porque é interessante, né? É interessante trabalhar com essa perspectiva aí, né, de questões nos concursos, né? Valorizando justamente o concurseiro que teve aquela visão, conseguiu estudar bem, entender bem, né, o significado aí, né, de movimentos sociais, tá? Então aqui, vamos aqui para a próxima, né, questão 8. Em diversos momentos de seu longo desenvolvimento, as teorias sociológicas, eu acho difícil uma questão dessa para uma prova nível médio, viu? Coloquei aqui para você perceber a quantidade de autores, de teóricos, né, que tratam, que discutem, né, esse tema, movimentos sociais. Citei agora há pouco Alan Turing, né? Então, o autor que recusou tais dicotomias, ou seja, que, olha, ora enfatizaram o peso inexorável da sociedade sobre o indivíduo, ou seja, há um debate na sociologia, pessoal, sobre indivíduo e sociedade. Quem influencia quem? A sociedade é feita de indivíduos. Ou o indivíduo é que vai moldar a sociedade? Ou há um equilíbrio? Quando você vê o mundo, as leis já estavam aí. Claro que novas foram criadas, mas um modelo de sociedade já estava posto. O que aconteceu? Você vai se moldar, você vai passar por um processo de socialização para viver em sociedade. Então, para alguns, de fato, é a sociedade que vai moldar o indivíduo. Só que para outros, não. O indivíduo tem autonomia, ele também vai contribuir para moldar a sociedade. Então, esse debate, viu, na sociologia. O autor que recusou tais dicotomias em sua obra, enfatizando o caráter de interdependência entre indivíduo e sociedade, olha, eu gosto também muito dele, ao tratar sobre esse conceito de indivíduo e sociedade. Ele fala que o indivíduo também vai influenciar a sociedade. Afinal, essa sociedade é formada por eles, né? Então, há um debate bem agradável sobre essa perspectiva, né, de influência, e aí eu vou destacar justamente aqui, né, Norbert Elias, ao tratar desse conceito bacana entre indivíduo e sociedade, beleza? Questão 9, os chamados novos movimentos sociais, ou movimentos sociais contemporâneos, já citei aqui alguns, né, e até a gente já respondeu uma questão falando sobre ele, então vamos lá. Apresentam um nítido contraste, né? E aí, justamente, esse contraste com os movimentos da classe trabalhadora e com a concepção marxista de ideologia. Exigem uma pluralidade, a marca dos novos movimentos sociais, né?
Então, aqui está ok. Há o uso de táticas radicais de mobilização de ruptura e resistência que diferem, né, fundamentalmente das utilizadas pela classe trabalhadora, como a não violência, a desobediência civil, sim, faz parte desse novo tipo de movimento social, a organização e proliferação, né, dos novos movimentos sociais estão relacionadas com a crise de credibilidade dos canais convencionais de participação das democracias ocidentais, né, televisão, né, cultura de massa. Eles se organizam de forma difusa, segmentada e descentralizada, ao contrário dos partidos da massa, né, de massa tradicionais, centralizados e burocratizados. Ok. Envolvem a emergência de novas dimensões de identidade. A relação entre o indivíduo e o coletivo é nítida. Envolvem aspectos coletivos e sociais da vida humana. A clara definição do papel estrutural, não, porque a marca é justamente essa difusão, né? A pauta, muitas vezes, é uma pauta difusa que a gente fica sem entender qual é o papel de determinado indivíduo. Então, a questão 9 aqui, letra D. E para encerrar esse primeiro bloco, qual das opções abaixo não é um movimento social no Brasil, ou do Brasil? Movimento feminista é, movimento antirracista também, há movimentos ambientais também, e o movimento LGBTQIA+. Beleza? Ô, professor, mas aqui é a letra E. Alguns autores podem considerar um movimento migratório, lá naquela chamada tipologia dos movimentos sociais. É possível encontrar movimento migratório? Sim. Só que esses movimentos migratórios, né, as imigrações políticas e religiosas na Inglaterra, na França, né, com destino aos Estados Unidos, ali no contexto do processo de colonização. Então, independente do fato desse movimento ser composto por grupos, né, organizados por famílias ou por indivíduos, né, a característica principal é acentuada aí, né, destacar justamente a questão do deslocamento, né? Você tem aí essa diferenciação, né, desses movimentos migratórios que diferencia-se, né, das constantes movimentações de pessoas ou grupos, né, entre países, dado aí, né, o dado seu volume e a busca de novos lugares, né, ou cenário de guerra, de perseguições religiosas. Então, aqui eu poderia colocar o caso: migração Inglaterra e Estados Unidos. Então, existe esse tipo de movimento aqui, analisando a perspectiva política, a perspectiva, né, religiosa, mas em relação aos movimentos, que iremos tratar nas próximas aulas, né, a gente vai aqui abordar os movimentos no Brasil, os movimentos progressistas, tá? Quando eu falo movimento progressista, né, destacar os movimentos sindicais, também a gente pode trabalhar aqueles movimentos de resistência ao longo da história, né? Aqui destacar a participação dos escravizados, os movimentos regressivos. Então, a gente vai aprofundar nas próximas aulas os movimentos expressivos, né? São aqueles movimentos messiânicos na história do Brasil, destaca Antônio Conselheiro na Bahia, tem também os movimentos reformistas, os movimentos revolucionários, tudo isso iremos tratar com vocês, né, nos próximos blocos. São muitas questões e, claro, né, vamos aqui explicar com calma, uma, para você gabaritar tudo que aparecer sobre movimentos sociais. Daqui a pouquinho tem mais.